Boa noite a todos. Vamos começar hoje o estudo do direito processual do trabalho. E o que é o direito processual do trabalho? O direito processual do trabalho é um ramo do direito do trabalho que estuda a atuação do Poder Judiciário na solução dos conflitos individuais e coletivos relacionados ao trabalho. Então, é por intermédio do processo do trabalho, né, e do estudo do direito processual do trabalho que as partes litigantes em um processo relacionado às regras trabalhistas vão discutir perante o Poder Judiciário quem está ali com a razão em um eventual conflito de interesse. Então, numa relação entre empregado e empregador, quando há um litígio, há um conflito entre este empregado e este empregador, ou entre este ex-empregado e ex-empregador, essa relação jurídica, este conflito de interesse, é solucionado perante o Poder Judiciário. E as regras deste processo, deste litígio, né, desta tentativa de solucionar este conflito de interesses, né, é objeto de estudo do direito processual do trabalho. Então, em outras palavras, o direito processual do trabalho é o ramo do direito que estuda as regras atinentes à solução dos conflitos relacionados ao direito do trabalho que são dirimidos perante o Poder Judiciário Trabalhista. Como toda a área do direito, né, há os princípios, que são as bases, né, que estudam os conceitos de cada disciplina. No direito processual do trabalho, temos alguns princípios específicos deste ramo do direito que vamos estudar neste semestre. Qual que é o primeiro princípio que vamos estudar? É o princípio da celeridade. O princípio da celeridade informa, esse princípio orienta que todos os atos processuais praticados perante a Justiça do Trabalho deve ser realizado dentro da maior celeridade, dentro da maior rapidez possível. O grande exemplo é que toda ação trabalhista, quando ajuizada, toda ação trabalhista, quando iniciada, né, ela deve ser marcada a audiência no prazo máximo de 48 horas. Via de regra, é importante dizer que toda ação trabalhista, quando ajuizada, já é agendada a data e horário da audiência. Mas a regra geral é que, no máximo, deve ser designada esta audiência no prazo de 48 horas após o ajuizamento da ação. Então, o princípio da celeridade é o princípio que orienta que o processo do trabalho deve ser realizado e resolvido dentro da maior rapidez possível. O princípio da gratuidade, como segundo princípio da justiça do trabalho, determina que as custas processuais do processo do trabalho são sempre recolhidas no final do processo, ou seja, quando não há mais recursos a serem apresentados, quando o Poder Judiciário já decidiu aquela matéria, quando o Poder Judiciário já resolveu aquele conflito de interesse, aí sim as custas são recolhidas. O reclamante, o trabalhador, né, ou seja, quem ajuiza a ação trabalhista, né, ele pode ser isentado ali das custas processuais, caso venha a comprovar ali a insuficiência de numerários, insuficiência financeira. A empresa também tem esse direito, desde que também comprove realmente que não tem ali condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo. Então, o princípio da gratuidade determina que, via de regra, a Justiça do Trabalho, as custas processuais no processo do trabalho são ali gratuitas, são isentas. São isentas para aquelas pessoas, para aquelas partes do processo do trabalho que não possuem condições de arcar com essas custas, com essas despesas processuais. O processo
via de regra, ele não é gratuito, né? Ele é pago, a despesas, ali, todo o amparato da Justiça do Trabalho deve sim ser remunerado. E a remuneração da máquina do Poder Judiciário se dá com o pagamento das custas processuais. Mas, para aquelas partes que não têm condições de ali a pagar essas custas processuais, há a possibilidade sim de eles serem beneficiados com a justiça gratuita, desde que, obviamente, né, essas partes elas comprovem perante o Poder Judiciário que não têm condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo. Essa comprovação pode se dar com documentos, né, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovações de dívidas, né? Então, todos esses argumentos e documentos, provas, são possíveis de serem analisados como com preenchimento do requisito da gratuidade. Então, o princípio da gratuidade em resumo, é aquele princípio que orienta que a justiça do trabalho, via de regra, é gratuita para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais. O princípio do protecionismo é o terceiro princípio que vamos estudar na aula de hoje. O que é o princípio do protecionismo? Na Justiça do Trabalho, a interpretação das normas trabalhistas são sempre feitas de forma mais benéfica ao trabalhador. E por que isso? Numa relação entre empregado e empregador, é óbvio que o poderio econômico do trabalhador é muito mais inferior com relação ao empregador. Então, há sim uma hipossuficiência, né, do empregado em relação ali, né, ao empregador, ou seja, o empregador ele tem uma superioridade financeira em relação ao obreiro, em relação ao empregado. Então, para que a balança processual se equilibre, né, ou seja, que haja um equilíbrio ali no decorrer do processo, né, a norma trabalhista e o processo do trabalho deve sim ser sempre interpretado da forma mais benéfica do trabalhador. Note que eu falo a interpretação da norma e não que o julgamento do processo seja mais benéfico ao trabalhador. Isso não é justiça. A justiça acontece quando há equilíbrio de condições financeiras e condições econômicas e condições técnicas para as duas partes. Ora, obviamente, o empregado ele não tem as mesmas condições técnicas e econômicas do que a empresa. Então, para que essa balança se equilibre, né, as normas trabalhistas devem sim ser interpretadas da forma mais benéfica ali para o trabalhador, possibilitando ali uma igualdade de condições quando da análise do processo pelo juiz em uma ação trabalhista. Então, o princípio do protecionismo orienta que as interpretações de todas as normas jurídicas relacionadas, obviamente, ao direito do trabalho devem sempre ser feitas da forma mais benéfica ali ao trabalhador, dado a hipossuficiência do obreiro em relação ali ao empregador. Hipossuficiência vem de diminuição de capacidade financeira. Tá? Então, o princípio do protecionismo este é o conceito que determina ali a interpretação mais benéfica da norma trabalhista. Princípio da economia processual. É o quarto princípio que vamos estudar na aula de hoje. O princípio da economia processual é aquele princípio que determina que o juiz deve sempre impedir diligências, andamentos processuais que são inúteis para o rápido andamento do processo. Esse princípio tem altamente relação com o princípio da celeridade, né? Ou seja, o juiz sempre deve impedir diligências, ou seja, deve sempre impedir
andamentos processuais que são desnecessários, que são irrelevantes para o processo, né? Sempre deve aproveitar os atos que são ali praticados pelas partes. Vejam o seguinte exemplo, né? Que ilustra bem o princípio da economia processual. Vamos supor que em uma audiência, né, o juiz já tem todos os elementos ali para apreciar ali a causa, né, a ação, e ele já vai apresentar o julgamento na própria audiência. E na audiência estão presentes ali o autor, o reclamante, o réu, a empresa, a reclamada e os seus respectivos advogados. E na própria audiência, com a presença de todos, ele vai ali apresentar a sua sentença. Ora, essa sentença precisa ser publicada no Diário Oficial, uma vez que todas as partes já estão ali presentes e estão ali cientes do teor da sentença que o juiz proferiu na própria audiência? Obviamente que não é necessário essa publicação no Diário Oficial, porque as partes já estão ali presentes. Então, a intimação da sentença, ou seja, a publicidade da sentença, pode e deve ser realizada na própria audiência, porque as partes já estão ali presentes, já estão ali cientes do teor da sentença. Então, sempre que, quando possível, evitar andamentos processuais desnecessários, que só vai atrasar ali a marcha processual, só vai atrasar o andamento do processo, o juiz tem obrigatoriedade de evitar este andamento desnecessário, evitar este procedimento desnecessário, uma vez que as partes, no exemplo que eu dei, as partes já estão ali presentes, não é necessário ali a publicação da sentença no Diário Oficial. A mesma situação é o juiz determinar a realização de uma testemunha para um fato que já está confessado pela empresa. Vamos supor, o trabalhador pede hora extra. A empresa confessa as horas extras na sua contestação, na sua defesa, né? Ora, por que vai ser feito a oitiva de testemunhas, sendo que a própria empresa já confessou a questão das horas extras? Já há a confissão expressa das horas extras. Não é necessário a realização de prova testemunhal, uma vez que a questão das horas extras já está confessada. Nessa situação, por respeito ao princípio da economia processual, o juiz deve ali indeferir, né, deve não conceder a possibilidade da prova testemunhal, uma vez que já há confissão com relação à questão das horas extras. O próximo princípio que vamos estudar é o princípio do impulso oficial. O princípio do impulso oficial, né, é aquele princípio que determina que, quando ajuizada uma ação trabalhista, o juiz vai praticar todos os atos necessários para o rápido andamento do processo, sem que haja a necessidade de que as partes requeiram o andamento desse processo. O juiz é o impulsor do processo, é o motor do processo. Então, o juiz que determina ali o motor, ali determina o andamento do processo, sem necessidade ali das partes solicitarem o andamento desse processo. Essa é uma regra que se difere do processo civil, por exemplo, onde o processo civil, o impulso é feito pelas partes, né? O andamento do processo é feito pelas partes. No processo do trabalho, não, é feito diretamente ali pelo juiz. O exemplo disso é uma ação trabalhista que, julgada procedente, por exemplo, condenando a empresa a pagar R$10.000 de danos morais. A empresa não apresentou recurso dessa decisão, né? Ou seja, a decisão ali é definitiva, né? Ali o processo terminou e acabou, e está definitiva a condenação da empresa no pagamento desses danos morais de R$10.000, né? Nessa situação, o próprio juiz já pode determinar, logo depois
determinado, obviamente, o prazo de recurso, determinar o bloqueio de contas da empresa, né, para que a empresa ali pague, cumpra com o objeto daquela sentença. Então, esse é o princípio do impulso oficial, que é uma característica própria do processo do trabalho. O princípio da informalidade. O princípio da informalidade determina, também este princípio é uma característica específica do processo de trabalho. O princípio da informalidade orienta que as peças processuais no processo do trabalho, eles não necessitam cumprir uma regra pré-determinada. Eles devem apenas possuir uma narrativa ali do conflito, né, acompanhada, obviamente, de um pedido que tenha referência lógica com os fatos. Ora, seria lógico, né, se eu narro na minha petição inicial que eu, trabalhador, trabalhei das 8 da manhã às 8 da noite, obviamente eu tenho 2 horas extras por dia, né, e a empresa não me pagou essas horas extras. E o meu pedido lógico, né, seria a condenação da empresa ao pagamento das horas extras. Então, o princípio da informalidade determina que a petição inicial basta ter a narrativa dos fatos, a narrativa ali do conflito, a narrativa do descumprimento da norma trabalhista pela empresa e o pedido respectivo desses fatos narrados. Este é o princípio da informalidade. Não há necessidade de que a peça processual inicial trabalhista tenha maiores requisitos, a não ser a narrativa dos fatos e o pedido lógico. Este é o princípio da informalidade. Princípio da oralidade. O princípio da oralidade, né, determina que prevalece na justiça do trabalho a palavra oral à escrita. Ou seja, no processo do trabalho eu posso ter defesas pela empresa realizadas de forma oral, eu posso ter reclamações trabalhistas, ou seja, as petições iniciais podem ser feitas de forma oral, ou seja, utilizando-se única e exclusivamente da palavra. Eu posso ter ali as alegações finais, que é uma oportunidade, vamos estudar as razões finais ainda esse semestre. As razões finais, que é a oportunidade da empresa, do trabalhador, a última oportunidade da empresa, do trabalhador ali, expor o convencimento ao juiz daqueles fatos do processo, né, também podem ser feitas de forma verbal, de forma oral. Então, no processo do trabalho, há sim a possibilidade, né, de que a palavra oral prevalece a palavra escrita, né, dado também a correlação deste princípio com o princípio também da informalidade. No processo do trabalho, a palavra oral tem mais prevalência a palavra escrita. O que mais importa é o que é dito e não aquilo que é escrito. Então, o juiz dá muito mais preferência, né, no julgamento de um processo naquilo que uma testemunha disse, do que aquilo que está previsto em uma prova documental, por exemplo. Mas vamos estudar também essa situação dentro ainda desse curso de processo do trabalho. Mas esse é aí o princípio da oralidade. E com isso a gente encerra a aula de hoje no princípio da oralidade. Vimos quase todos os princípios do processo do trabalho, começando pela celeridade, gratuidade, protecionismo, economia processual, impulso oficial e terminamos aqui com informalidade e oralidade. Na aula que vem, vamos começar com o princípio da concentração. Peço a todos sempre que leem as apostilas, compareçam às aulas do Microsoft Teams para resposta aos questionamentos feitos em aula e também para esclarecimento de dúvidas sobre a aula. Bom estudo a todos e até a próxima.